movimentos da Terra. Isso aí a gente aprende praticamente nas nossas primeiras aulas de geografia, lá no quinto ano do ensino fundamental. Na minha época era sexto ano, né? No quinto ano eu não sabia isso aí não, né? Mas atualmente no quinto ano já começa a estudar os movimentos da Terra. E a gente sabe muito bem que são dois movimentos, né? Além do movimento que a Terra faz junto com o Sol no universo, né? Porque todo o universo está em expansão, né? Ela faz um movimento em torno do Sol e um movimento no seu próprio eixo. E a gente sabe muito bem que o movimento no seu próprio eixo é o movimento de rotação. E o movimento em torno do Sol é o movimento de translação. O movimento de rotação está associado ao dia, né? Cada volta que a Terra dá no seu próprio eixo é um dia, que é aproximadamente 24 horas. Não é em cima 24 horas, né? Se fosse em cima, a gente não precisaria ter o ano bissexto lá, que a gente acrescenta um dia ao mês de fevereiro. É aproximadamente 24 horas, o que vai fazendo com que tenha uma perca, e aí a cada 4 anos completa-se um dia. E aí, para compensar essa perca, a gente coloca um dia lá no mês de fevereiro daquele ano, para que, né, os nossos calendários não percam a sua eficácia, né? Porque se você perder um dia, né, é normal, falar. Mas, assim, se você tiver 100, 200, 300 anos perdendo um dia a cada 4 anos, vai chegar lá na frente que, né, os calendários não teriam eficácia nenhuma. Você ia falar, chegou a primavera, mas a primavera ia chegar daqui a um mês, né? Então, por isso que a gente faz essa adaptação para que, né, o calendário continue valendo. E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que está relacionado com as estações do ano. Conforme a Terra vai fazendo esse movimento em torno do Sol, vai fazendo essa viagem, nós vamos tendo as mudanças, né, das estações do ano. Essas estações do ano não está relacionada apenas ao movimento que a Terra faz em torno do Sol, né? Tem um outro fator que faz com que, né, tenha essa mudança de estações, que é o quê? Eu adoro perguntar, né? Que é o eixo inclinado da Terra. O fator da Terra ter esse eixo inclinado que faz com que, a cada momento que ela esteja numa posição nessa viagem ao redor do Sol, faz com que tenha mudanças nas estações. Nós vamos ter, por exemplo, e esse eixo inclinado faz com que haja uma estação no hemisfério norte e outra estação no hemisfério sul, conforme a carga de incidência solar que tem sobre cada um desses hemisférios. Então, sempre ao inverso, né? Se é verão no hemisfério norte, vai ser inverno no hemisfério sul. Se é outono no hemisfério norte, vai ser primavera no hemisfério sul. E assim, né? Nós vamos tendo. Então, rotação está relacionado aos dias, às horas, ao fuso horário. Translação está relacionado com as estações do ano. Então, aí nós temos os movimentos da Terra ocorrem de maneira constante e simultânea. Os mais conhecidos são os de rotação e translação, é o que eu disse antes para vocês. Não são só esses dois, né? Tudo no universo está em movimento. Então, mas os dois mais importantes e conhecidos são o de rotação e o de translação. Até mesmo esse eixo da Terra, ele não é constante. O próprio eixo, ele vai variando assim, ó, né? Faz de conta que isso aqui é o eixo da Terra. Então ele não é constante aqui, ele vai mudando. Por isso que quando a gente fala do zodíaco das estrelas, né, o zodíaco que é visto hoje não é o mesmo que foi visto há séculos atrás. Então, por quê? Porque esse eixo da Terra ele também vai movimentando, ele não é constante aqui, né? Ele vai tendo
variação, né? É isso que eu estou explicando para vocês. Tem naqueles vídeos que eu mostrei para vocês em sala de aula lá, aqueles viagem, é, não é espaçonave Terra, né? Que faz essa viagem da Terra ao redor do Sol. Então, o movimento de rotação da Terra ao redor do seu eixo polar no sentido de oeste para leste. Isso é muito importante. E a gente, como você faz para nunca esquecer isso, que o movimento é de oeste para leste? É só lembrar que onde que é o sol nascente? Leste. Então o sol nasce a leste. Então, se o sol nasce a leste e vai fazendo um movimento para oeste, então lógico que a Terra está fazendo um movimento contrário, né? A gente tem que sempre pensar assim. Faz de conta que aqui é o sol, aqui é a Terra. A sensação que nós temos é que o Sol faz esse movimento aqui, né? Faz esse movimento aqui. Mas na verdade não é isso. O Sol ele está fixo, né? E quem vai fazer esse movimento aqui é a Terra. Nós estamos aqui, nós vamos vendo o Sol passar. Por quê? Porque é a Terra que está girando. Então é por isso que a gente chama de movimento aparente do Sol. Movimento aparente. Parece que é o Sol que está fazendo esse movimento, mas não é. É a Terra que está fazendo esse movimento. Então, o movimento aparente do Sol é de leste para oeste. Sol nascente, leste, Sol poente, oeste. E o movimento da Terra, então, o movimento da rotação, fala, putz, esqueci. Ah, mas o Sol nasce a leste e vai para oeste. Então, é o contrário. O movimento da Terra é de oeste para leste, o que vai fazer com que a gente tenha essa sensação de que é o Sol que está passando, mas não é o Sol que está passando, é a Terra que está girando neste sentido contrário ao movimento aparente. Sempre lembrar, o movimento aparente do Sol. Tem até uma passagem bíblica que fala que um dado profeta lá falou, e o Sol parou. Né? Na verdade, né, se parou alguma coisa, foi a Terra. Né? Então o Sol ficou parado lá porque o movimento da Terra parou. Né? Uma volta completa durante 24 horas é conhecida como o dia solar, aproximadamente 24 horas. Esse movimento é a causa das alternâncias entre dia e noite. Né? Se a gente vê a Terra do universo, o que vai ter? Nós vamos ter a Terra girando, uma parte está iluminada, a outra parte está na sombra, né? Então, se você pudesse ver um ponto, você vai vendo a Terra girando e aquele ponto vai se aproximando da sombra, ou do outro lado vai saindo da sombra. Então, esse movimento que a gente vai fazendo, que faz com que tenha os dias e a noite. Aí você vai me perguntar, é sempre assim em todo lugar da Terra? Lógico que não. Nos polos, né? Vai ter polo que, por causa da inclinação, ele vai ficar iluminado o tempo todo. Né? Faz de conta que aqui é o polo, essa luz que está vindo aqui. Então, se eu girar, não vai entrar na sombra nunca, né? Porque o polo vai ficar iluminado. Tá no verão. Então, no verão, ele vai ficar dia durante o tempo todo. Né? 6 meses de dia. E aí, quando girar e aí ficar numa outra posição, por exemplo, nessa aqui, vai estar dia lá no Polo Sul e o Polo Norte vai ficar na sombra o tempo todo. Vai ser a sombra, vai ser uma noite de 24 horas, de 6 meses, aliás. Né? A estação toda escuro. E isso acontece exatamente por causa do eixo inclinado da Terra. E quanto mais, né, já falando de latitude, quanto maior for a latitude, mais inclinado, mais ao horizonte você vai ver o Sol. Quanto menor a latitude, mais o Sol vai passar em cima da sua cabeça. Então, meio-dia, no lugar de latitude zero, ou seja, em cima da linha do Equador, o Sol vai passar a pino. Por exemplo, aqui em Cuiabá, a latitude é 15 graus, então nós vamos ter uma inclinação já do Sol. E aí o Sol ele vai passar de qual lado? Do norte ou no sul? Né? Pergunta. Fala, eu não sei, não estou lembrado, não saí lá fora para ver. É só a gente lembrar, nós estamos no hemisfério sul.
Se nós estamos no hemisfério sul, nós vamos ver o Sol mais ao norte. Então, ele vai passar mais ao norte, numa inclinação meio conforme a nossa latitude de 15 graus. Então, se nós estivéssemos cada vez mais próximos, né, mais longe da linha do Equador, a gente vai ver o Sol mais próximo do horizonte. Então, conforme a gente vai se afastando da linha do Equador, esse Sol vai fazendo uma parábola, aquele movimento de parábola, igual quando você vai fazer a cesta no basquete lá, né? Você joga a bola, ela faz uma parábola, né? O Sol também faz isso, ele faz uma parábola. Então, quanto mais longe, mais vai ficando longe, vai formando essa parábola mais baixa. E se você estiver no polo, no caso desse dia de 24 horas, nem vai fazer a parábola. Ele vai ficar girando lá no horizonte, né, durante o dia todo, vai ficar, mas ele não vai subir. Por quê? Porque não é ele que está girando, é a Terra que está girando e nós estamos apenas vendo ele lá no horizonte. Então, esse movimento da Terra, essa posição dela em relação ao Sol, que faz com que tenha essa diferença. Tem uma pergunta assim, que fala assim, se você quer ter um quarto saudável, ele tem que ser voltado para o norte, né? Lógico, por quê? Porque essa questão, ela está relacionada ao hemisfério, norte não, desculpa, tem que ser voltada para o sul. Por quê? Porque quem está lá no hemisfério norte, vamos supor, lá na Dinamarca, ele está numa latitude bem alta. Então, onde que o Sol vai fazer essa parábola? Ao sul. Né? Então, ele vai fazer essa parábola ao sul. Então, aí, um quarto voltado para o sul vai ter radiação solar. Se ser voltado para o norte, ele não vai ter radiação solar. Aqui em Cuiabá, já não temos esse problema. Né? Tanto faz você ter um quarto voltado para o norte ou sul, ele vai ter bastante radiação solar. Aqui a gente se preocupa mais em se colocar de leste ou oeste. Se você coloca um quarto a leste, você tem um sol nascente, né? Uma radiação boa. Na porção oeste já vai ter aquele sol da tarde que vai ser bem mais quente, vai fazer com que o quarto fique bastante quente. Então, aqui a gente não tem essa relação. Por quê? Por causa dessa proximidade da nossa em relação à linha do Equador. Se a gente estivesse mais longe da linha do Equador, lá no Uruguai, lá na Patagônia, lá na Argentina, sim. Então aí a gente ia se preocupar em fazer esse quarto voltado para o norte, né? Porque para nós aqui no hemisfério sul, o Sol faz essa parábola ao norte. E para quem é do hemisfério norte, o Sol faz essa parábola ao sul. O eixo de rotação da Terra encontra-se inclinado 23 graus em relação ao eixo azimutal. E a translação é um movimento orbital da Terra ao redor do Sol. A duração desse movimento é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos, ou um ano. Então, não é exatamente 366 dias, é 365 dias, 5 horas e 48 minutos, né? A principal consequência desse movimento é a existência das estações do ano. Nós vimos lá, a rotação é o dia e noite da translação, são as estações. Os dias em que os dois hemisférios recebem igualmente luz e calor denomina-se equinócio, ou seja, é o momento que a Terra ela está na posição em que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul vai receber a mesma quantidade de radiação. Já os dias em que a desigualdade no recebimento de luz e calor entre os hemisférios está em seu extremo são denominados de solstício. Ou seja, então, no equinócio, a Terra vai estar pouco inclinada, então vai haver radiação para os dois pontos de forma igual. Então, na onde a Terra estiver mais inclinada, vai ser o solstício, vai ser onde vai haver maior diferença de radiação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, aí nós temos a viagem da Terra em torno do Sol, a órbita, que é o caminho que a Terra faz em torno do Sol. Em amarelo ali nós temos a órbita da Lua, né? E
o movimento da Terra, essa que gira de leste. Aqui, ó, nós temos a sombra ali, né? A sombra está passando bem no Brasil. E aí, ó, o movimento da Terra é para de oeste para leste e o do Sol vai ser de leste para oeste. Então, quem está aqui na parte da sombra já está vendo o Sol lá a oeste. Lá a oeste, ou seja, se pondo, quando o Sol a gente vai entrando para a sombra e vai vendo o Sol se pôr lá no horizonte. E a Lua aqui também, aí já é uma outra história para a gente ver as estações da Lua, né, conforme o ponto que ela está em relação à Terra. Naqui ela estaria uma Lua cheia, tá vendo? Toda essa parte iluminada a gente conseguiria ver da Terra essa parte iluminada. Então, quando ela estivesse já aqui do lado do Sol, seria a lua nova que ela ia aparecer durante o dia. A gente dificilmente conseguiria ver e à noite ficaria sem a lua. Então, aí, essa questão, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o Sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir o pôr do Sol. A diferença espacial citada é causada por causa da característica física da Terra, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, né? Muito fácil. Aqui essa questão que eu falei para vocês anteriormente. Casa que não entra sol, entra médico. Esse antigo ditado reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos orientações adequadas aos dormitórios, de forma a garantir o máximo de conforto térmico e salubridade. Salubridade é saúde, né? Insalubre é com falta de saúde. Assim, confrontando casas construídas em Lisboa, no Trópico de Câncer, e Curitiba, ao sul do trópico, para garantir a necessária luz do sol, as janelas dos quadros não devem estar voltadas, respectivamente, para os pontos cardeais. Não devem, né? Então, o de Lisboa não deve estar para o norte, já que eles estão numa latitude alta, ou seja, o Sol faz uma parábola no hemisfério norte, o Sol faz a parábola ao sul. Se eu faço a janela voltada para o norte, ela não vai ter radiação solar, não vai ter saúde, né? Por isso que lá em Lisboa, para ter saúde num quarto, eu tenho que ter ele voltado para o sul, né? E ali está perguntando qual que não deve ser feito, né? E o aqui em Curitiba não deve ser voltado para o sul, tem que ser voltado para o norte para que tenha luz solar. Então, muito fácil, né? Lógico, para vocês é muito fácil, porque vocês são muito inteligentes